dar início agora ao último dia do Coma, na mesa Tramas, Tessituras e Nós, com a professora Débora Aita Gasparetto, Alice Martins e o professor Emerson Dionísio. Bom, a professora Débora é professora assistente do Departamento de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria e doutoranda em Artes Visuais pelo PPG Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em História, Teoria e Crítica. É mestre em Artes Visuais pelo PPG Arte da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de Arte e Tecnologia, mas com ênfase em História da Arte. Integra o Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologias e Mídias Digitais do Grupo de Pesquisa Arte e Tecnologia do CNPq. E do Grupo Pesquisa em Tecnopoéticas, Neuroestética e Cognição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2014, ela publicou o livro, este que está aqui na mesa, que é o Curto-Circuito da Arte Digital no Brasil. Então, agora eu vou passar a palavra à professora Débora para começar a mesa. Bom dia a todos. Se eu gritar muito, vocês avisem. Primeiramente, queria agradecer muito ao convite e à recepção, né, aos organizadores do Coma, sobretudo a Annelise Witt, que eu acho que tem grande influência na minha vinda para Brasília, e dizer que eu estou muito feliz de participar nessa mesa com os colegas. Eu acho que vai render uma boa discussão aqui essa mesa. O que eu trago para vocês, né, um pouquinho, acho que dá para colocar a apresentação, né, é um pouquinho das minhas especulações, porque não acredito em verdades absolutas ou em certezas na contemporaneidade, não é? E são especulações que eu faço durante minha pesquisa de doutorado, que realizo junto à URGS, cuja orientação é de Blanca Brites. Não tem problema. E onde eu abordo um pouquinho a relação do sistema da arte digital, né? A minha hipótese é a existência de um sistema para a arte digital no Brasil. E eu estou tentando pensar nesse sistema a partir de uma rede fluida, né, de tramas, tessituras e nós, que é a proposta dessa mesa, né? E essa especulação começou em 2014, na verdade em 2010, quando eu ingressei no mestrado lá em Santa Maria, na UFSM, onde eu pesquisava inicialmente o FAIO, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, né? Então, a partir do FAIO, eu comecei a ver que essa produção de arte digital ela não estava nas grandes mostras como as bienais, né, nas principais plataformas expositivas da arte contemporânea no Brasil, e fui ver, bom, mas então onde essa produção circula? Porque ela existe, né? Eu participava de alguns eventos mais específicos, como o Arte aqui de Brasília, né? Circulei um pouquinho pelo país e fui percebendo que em torno do FAIO havia um circuito especializado nessa produção em arte, ciência e tecnologia, né? Utilizo o termo arte digital como uma estratégia de inserção política, porque em 2009, né, foi realizado um colegiado, né, específico para arte digital, onde uma série de ações governamentais foram direcionadas a essa produção. Então, mesmo reconhecendo que ela pode se tornar sinônimo de arte computacional, de arte numérica, de arte e tecnologia, que é um termo mais amplo, né, o importante é reconhecer as especificidades de cada termo, mas pensar nessa produção, né, como se inserindo realmente em um circuito. Então, em 2014, eu lancei essa produção chamada Curto-Circuito da Arte Digital no Brasil, onde eu fiz um mapeamento dos eventos por onde essa produção em arte digital circula no país e alguns internacionalmente. E pude perceber uma rede, né, que em determinados momentos se conecta ao circuito da arte contemporânea mais tradicional, como as bienais, né, os museus, as galerias, e às vezes se conecta com outros campos, como a literatura, a música eletrônica, enfim, numa rede, né, muito mais ampla, que dialoga com a rede da cultura digital. Então, tu pode passar para mim, por favor. Eu vou dar uma chegada aqui para cá. Não sei se fica ruim para a gravação, ou posso continuar daqui. Vou levantar, que daí eu consigo enxergar também a fala.
Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora é um pouquinho do status atual da minha pesquisa, né? Também é importante dizer que em 2014, em paralelo a essa publicação, eu realizei 34 entrevistas com pesquisadores da arte, do circuito da arte digital no Brasil, né? E alguns também da arte contemporânea, 29 brasileiros e 5 internacionais, entre eles Domenico Quaranta e Eduard Schenken. O Quaranta é um italiano e o Schenken norte-americano, que são as pessoas, esses dois pesquisadores, que já discorrem sobre o mundo da arte digital, ou da New Media Art, como eles chamam, internacionalmente. Então, no doutoramento, eu fui verificar se esse mundo da arte digital é possível, né, existir, se ele existe ou se ele já existiu em termos de Brasil. Porque se a gente for analisar, a partir de 2011 e 12, houve uma série de recessões nesse circuito da arte digital, né, em termos econômicos, financeiros, de incentivo, alguns vinculados aos cortes que o MIS São Paulo fez com a saída da Daniela Bolso, né, e do investimento em arte digital e do seu redirecionamento a públicos mais amplos, né. Um outro corte que aconteceu foi em relação ao Instituto Sérgio Mota, que também em 2012 encerrou suas atividades com o Prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia. Também em 2012, o Itaú Cultural resolveu finalizar, né, o processo da emoção artificial, que era a Bienal Internacional de Arte e Tecnologia do Itaú Cultural. Então, eles encerraram um processo de 6 edições, né, visando inserir, então, essa produção em um circuito mais amplo da arte contemporânea. Se a gente for ver as últimas exposições do Itaú Cultural, né, já dá para perceber que existe um certo diálogo, né, como uma exposição que aconteceu em 2014, chamada Singularidades, né, era uma mostra do Prêmio Rumos Itaú Cultural, que reunia o Prêmio Transmídia e também os outros prêmios de artes visuais, né. Então, nessa mostra deu para sentir certo diálogo, mas não com aquela característica do emoção artificial que conseguia unir obras vinculadas à robótica, né, inteligência artificial em níveis mais complexos. Enfim, após esses redirecionamentos, eu me pergunto se ainda é possível falar, né, da existência de um sistema da arte digital no Brasil. E eu percebo que esse sistema, na verdade, ele é muito mais descentralizado e ele não se encontra só nessas instituições mainstream, né? Ele está muito mais vinculado a estratégias e a pessoas, né, capazes de realizar, então, essas conexões. Por isso que eu estou falando de alguns nós, né, do sistema da arte digital, muito vinculados aos nós de pessoas mesmo, né. Então, em relação à minha pesquisa atual, ela tem como pressuposto a existência de um sistema para a arte digital, não a parte do sistema da arte contemporânea, ele está atrelado, né, no meu ponto de vista, a esse sistema, mas ele é muito mais fluido, móvel, instável e interoperante com outras áreas ou sistemas como cinema, música, o design, a comunicação, a ciência da computação, entre outras, né, em uma trama que se mescla, então, como eu já falei, a cultura digital. E, recentemente, eu descobri um livro do Jeremy Rifkin, que é um economista norte-americano, onde, na verdade, ele não é o primeiro e nem o único a falar sobre esse modelo Collaborative Commons, mas, encontrando o seu texto e a sua relação com a internet das coisas e com as impressoras 3D, onde ele menciona que esse modelo Collaborative Commons, no ponto de vista dele, dentro de 50 anos, vai dominar o capitalismo, né? Ele vai se permeando, ele nasce no coração do capitalismo, mas ele vai se permeando por esse sistema, né, em um modelo totalmente colaborativo, econômico totalmente colaborativo, que dialoga, então, com a cultura digital de um modo geral. E ele vai defender, então, essa mudança de paradigma, né, do capitalismo de mercado para esse modelo muito mais colaborativo. Mas ele vai falar o que é uma coisa muito importante para a minha pesquisa no estado atual, né? Porque eu vou, a partir da teoria dos sistemas, tentar comparar esse sistema econômico do Collaborative Commons, né, vinculado à arte, ao sistema da arte digital que eu estou pensando, e o sistema da arte contemporânea muito mais vinculado a um modelo capitalista de produção, distribuição e consumo. Então, esse modelo Collaborative Commons, ele é muito mais em rede.
E a partir da teoria geral dos sistemas eu posso fazer, então, essas comparações. Mas o que é interessante que o Rifkin traz para a minha pesquisa é que ele vai falar que, no momento, os dois modelos, eles vivem juntos, né? Por horas, dialogando, né? Um tentando crescer com o outro e por horas brigando. Então, é mais ou menos essa relação que eu vejo entre o sistema da arte digital, que eu estou tentando mapear, e o sistema da arte contemporânea mais tradicional, né? Muito movido pelo mercado, porque o mercado acabou se tornando um sinônimo para o sistema da arte contemporânea. Isso é o que eu tenho lido em muitos autores, como o próprio Edward Schenken, né? E tenho percebido também em muitas mostras de arte contemporânea que estão inseridas no mainstream, né? Então, conforme Rifkin, o que a gente está vivendo hoje é um modelo econômico híbrido em que os dois sistemas coabitam, mas a tendência natural é que o modelo colaborativo e commons cada vez seja mais dominante. E aí, eu quero colocar algumas questões para a gente pensar junto, né? Eu acho que a gente, nada é imposto, né? Mas para a gente pensar junto. O sistema mainstream da arte contemporânea tem demonstrado um esgotamento, algo visível, né, no próprio comentário de alguns agentes desse sistema da arte contemporânea. Eu vou pedir para você passar só para a gente ler junto assim o que alguns curadores e críticos, né, vão falar, por exemplo, em relação à 56ª Bienal de Veneza. Então, o J.J. Charlesworth vai falar: ser parte de um sistema que é o problema não é a solução. Poderia ser que nas festas, nas redes sociais, em todas as conversas sobre política e capitalismo, o foco desses países e não países seja fazer parte do novo maquinário da ordem econômica global, do qual as bienais de arte têm sido a fachada cultural. Então, será que ser parte de um sistema que está em decadência seria a solução, né, para pensar? Eu coloco essa questão. Vamos além. Então, a Sheila Lerner também vai falar, né, em relação à Bienal de Veneza, na última edição: vigilância em excesso, cansativos bons sentimentos e mau gosto à parte. Incomoda também uma certa hipocrisia no uso da instituição para criticar o sistema econômico majoritário, ou promover a leitura de O Capital em plena mostra, denunciando-o como grande drama, enquanto a própria Bienal e seus eventos vivem e se desenvolvem graças ao mesmo. Pode passar. Então, eu vou percebendo, né, a partir desses comentários, que o sistema da arte contemporânea, ele é autocrítico, né, o que é natural do próprio campo da arte, né? E essa autocrítica, ela está muito mais ligada a valores marxistas, e, em compensação, eu vejo que o sistema da arte digital está muito mais ligado a valores anarquistas. Se a gente for ler, uma das bibliografias chaves de quem implantou a cultura digital aqui no Brasil é o Hacking Bay. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, colocando assim de um modo muito generalizado, né? É claro que em todo sistema existem especificidades. Aqui um outro comentário, né, desses artistas, George e Gilbert, em relação à 30ª Bienal de São Paulo. Eles tinham participado da 16ª edição, e daí, quando alguém perguntou, né, para eles: vocês não vêm à Bienal desde 81, perceberam alguma coisa diferente? Eles responderam: sim, o maior cemitério, porque a 30ª Bienal de São Paulo tinha um horror de artistas já falecidos, né, e não exibia arte contemporânea, praticamente nada dos novos tempos, não é? E praticamente nada de arte digital, pela pesquisa que eu fiz ao visitar o espaço também. Então, para a gente pensar também, né, qual é o lugar da arte digital nesse sistema. Então, eu tenho me perguntado isso e tenho percebido que, se a gente for pesquisar essas instituições tradicionais, é praticamente nula a presença, pelo menos nos últimos anos, na arte digital, embora ali na virada dos anos 90 e 2000, ela tenha uma participação bastante expressiva, sobretudo na Bienal do Mercosul. A segunda Bienal do Mercosul teve uma área só de arte e tecnologia, mas isso foi se perdendo pelas... Talvez a arte digital tenha saído da última tendência, né? E, ao mesmo tempo, o próprio sistema da arte contemporânea, pelo que eu estou percebendo, ele está muito mais voltado aos anos 60 e 70, e os artistas da arte, se a gente for ver a última Bienal do Mercosul, é praticamente anos 60 e 70, né? E 80, talvez. Então, pode avançar um pouquinho.
aqui uma crítica dos próprios mediadores da 9ª Bienal do Mercosul, né, que criticando o modo como os responsáveis por manter a Bienal do Mercosul acabaram fazendo jantares só para, né, os seus pares, dentro do MASME, que é o Museu de Arte de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, Margues. Enfim, eles começaram a se perguntar, alguns passeios também que estavam previstos dentro da Bienal, né, para inserir o público dentro do contexto dos artistas, né, para ser mais participativo, acabaram sempre as mesmas pessoas, ou seja, os agentes da arte mesmo, participando de todos esses eventos. E o público, de um modo geral, ia lá visitar a exposição, mas não participava desse enorme investimento financeiro, digamos assim. Então, os próprios mediadores acabaram se perguntando, né, para quem ou para que serve a Bienal, e fizeram uma manifestação, pararam suas atividades em 2013. Pode passar. Então, eu tenho percebido também em relação às teorias dos dois mundos, né? Eu vejo que o sistema da arte contemporânea, ele ainda está muito baseado em autores que vão falar sobre o campo da arte, o mundo da arte, o sistema da arte, né? E aí eu vou citar alguns, Bourdieu, Becker, Arthur Danto, que condicionam, né, esse sistema, campo, mundo a uma autonomia, e ainda é regido por regras as quais compartilha também com o sistema capitalista de produção, distribuição e consumo. E pensando nessa autonomia, não faz o menor sentido pensar o sistema da arte digital, né? Porque a gente não pode deixar de conectar ciência e tecnologia quando falamos de arte digital. Então, por isso, essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade ou transdisciplinaridade é fundamental. Então, o sistema da arte digital não pode ser entendido sem levarmos em considerações essas questões de ciência e tecnologia. Me avisa se eu estiver passando do tempo. E aqui eu vou me deparar, então, com a teoria geral dos sistemas, né, do Ludwig, eu não sei pronunciar o nome dele, Ludwig van Bertalanffy? Não sei. Um dos autores chaves, eu não sei pronunciar o nome dele. Ele vai falar, né, que independentemente da natureza do sistema que se aborda, pode-se buscar princípios aplicáveis aos sistemas em geral. Descobrimos que existem modelos, princípios e leis que se aplicam a sistemas generalizados sem importar seu gênero particular, elementos e forças participantes, pois existem estruturas que podem ser aplicadas a diferentes campos, que são os isomorfismos. E aqui eu me permito, então, fazer essa comparação com o sistema econômico, né, que o Jeremy Rifkin vai apontar como um modelo, um novo paradigma baseado no modelo colaborativo e commons. E aqui vai me parecer interessante também abordar o Bruno Latour, né? A Rosângela Leotti, há um tempo atrás, traduziu o mapa da complexidade, onde ela vai colocar lá os primeiros pensadores, né, a relacionar esse pensamento complexo, né, voltado à autonomia, à inteligência artificial, né, a ciência e a tecnologia. E lá o Bertalanffy, né, não sei se é assim que fala, vai falar, vai ser um dos primórdios a falar sobre a teoria geral dos sistemas. E muitos outros pensadores vão atualizando o pensamento deles, até a gente chegar num cara chamado Bruno Latour, e para mim faz todo o sentido pensar o sistema da arte digital a partir dele, né, como uma rede. Aliás, esse sistema só vai ser possível ser entendido se a gente pensá-lo a partir de uma rede, né? E uma rede, conforme o Latour, não é feita de fios duráveis. Ela é o traço deixado por um agente em movimento. Então, eu vou tentar mapear quem são os agentes desse sistema, né, da arte digital. Então, se o tradicional campo autônomo da arte contemporânea tem instâncias legitimadoras como os museus, as galerias, o mercado, a crítica, as bienais, a academia e os profissionais que tecem o emaranhado de relações do circuito com seus jogos de poder, a arte digital pouco é legítima nesse campo. E aqui eu vou falar um pouquinho do aparato conceitual, né? Para lidar com a arte digital, seja para curadores, historiadores da arte, inclui doses de história da arte, história da tecnologia, teoria das mídias, teoria cultural, sociopolítica, design da interface, teoria curatorial, estudos sobre museus, teoria cultural e curatorial.
estudos sobre museus e ainda manuais técnicos para curadores, como a Sarah Cook e o Barry Grau vão falar nesse livro escrito em 2010, que é um apanhado, né, das discussões, enfim, de uma rede de curadoria digital, né? E eles não vão se deter tanto na especificidade do digital, mas sim muito mais no que é preciso, né, para manter esse tipo de exposição e para fazer essas conexões, então, com o próprio sistema mais mainstream da arte contemporânea. E se a gente for ver, né, nas principais escolas de arte do país, a gente não tem todo esse referencial, né, para abordar o sistema da arte digital. Eu e a Alice estava comentando no começo, quando chegamos aqui, né, que a Alice vai falar sobre as tramas, né, toda a relação com o computador também e uma produção manual. Então, é preciso também o pessoal da História da Arte e Tecnologia se vincular à história da arte, como essas conexões são visíveis e são viáveis e são sensíveis, e talvez aí esteja a maior contribuição. Mas parece que os curadores mais mainstream, eles não conseguem ir lá na arte digital e ver essas mesmas relações que alguém que tem todo esse aparato conceitual consegue conectar. Então, as disciplinas acrescentam, essas disciplinas que eu citei, né, acrescenta-se ainda literatura sobre a filosofia da tecnologia, neurociência, física e cultura digital, né? Agora eu estou na relação da física e da neurociência muito próximas para pensar o próprio circuito. E aqui, né, se a gente pegar apenas uma das linguagens da arte digital, né, se a gente pegar o vídeo, como o vídeo é exposto nos principais eventos de arte contemporânea mais mainstream, né, dessa plataforma da expositiva como uma bienal. Então, aqui a gente vai ver que o vídeo exposto nessas mostras, ele acaba reforçando os próprios conceitos do mainstream. Pode passar uma página? Isso eu falo a partir do Eduard Schenken, mas é uma coisa que eu também percebo, né? Então, aqui a Bienal de São Paulo tinha muito vídeo, mas o vídeo que a gente vê na Bienal de São Paulo é diferente conceitualmente do vídeo que a gente vê no Sistema da Arte Contemporânea. Pode passar aqui também. Então, o que a gente vê no Sistema da Arte Digital, aliás? O que a gente vê, então, na arte digital? O que a gente vê? Vídeo expandido, transcinema, videomapping, a gente vê projeções imersivas, interativas, projeção em dome, né? Então, várias outras possibilidades baseadas em conceitos de quem trabalha com a arte digital mesmo e consegue fazer essas ligações com o sistema da arte contemporânea. Então, o vídeo é visto nas extremidades, né? Pensando também a questão da interatividade. Pode passar. E aqui eu trago alguns exemplos, né, para pensar também conceitualmente essa produção em arte digital. Afinal, o que é arte digital, né? Cheguei até aqui lá falando de conceitos. Então, eu trouxe algumas imagens para também poder problematizar, né? O vídeo, visto no sistema da arte digital, que acaba criando também seus bracinhos, né? Ele é visto como nessa mostra Full Dome, que aconteceu em 2014 no Rio, né? E é coordenada por um coletivo de VJs. Essa obra faz parte desse coletivo VJ Espeto, e é uma projeção imersiva dentro de um planetário. Aqui é uma transição, né? Aqui é para pensar a questão do transcinema a partir de um conceito da Kátia Maciel. E essa obra eu vi na mostra Singularidades do Itaú Cultural, que é essa de 2014, isso, 14, que falava sobre o Rumos, né? E o que era essa? Não sei se alguém viu essa mostra aqui. Essa obra dela é uma grande floresta numa parede inteira projetada. E quando tu chega perto de um microfone, só tem um guia assim para soprar, né? Na parede tem um texto escrito soprar. E quando tu chega próximo ao microfone, tu sopra, e daí o teu sopro representa o vento dentro daquela mata. Então as folhinhas vão... É uma obra que tem conceitos, né, do universo da arte contemporânea, mas também usa essa interatividade de um modo poético, né? E aqui a gente pode pensar, então, o conceito do transcinema, que é o cinema se misturando, né, às artes visuais. Pode passar. Aqui eu trouxe para a gente pensar na arte generativa, né?
uma obra do Jarbas Jacome. E aqui eu começo a pensar os personagens, né, os agentes, os actantes dessa rede, né, do sistema da arte digital. E quem é o Jarbas Jacome? Vocês conhecem ele, é um cara da ciência da computação, que veio trazer toda a sua pesquisa da ciência da computação para o campo da arte e também levar conceitos do próprio campo da arte para expandi-lo, né, no campo da computação. E em 2014 a gente fez o Factors, a primeira edição do Festival de Arte, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Esse ano teve a segunda edição e levamos a obra do Jarbas para lá. Como funcionava essa obra? Estou passando do tempo, por isso que está com essa cara. Como funcionava essa obra, então, que se chama Flor da Ilha Formosa? É uma obra em que o interator trabalha com um violão ou uma guitarra, né? E tocando ele altera a projeção de uma flor na projeção, né? Pode passar. E aqui na segunda edição do Factors eu trouxe uma obra do Jack Homer também, só para pensar também, né? O Jarbas é lá do Nordeste, né? De Pernambuco, se eu não me engano, Recife, Pernambuco, né? E trabalha exato, no Recôncavo Baiano, né? Então lá também ele movimenta o circuito. O Jack Homer é do Paraná, está expondo lá no Rio Grande do Sul, no Factors 2.0, uma obra de arte generativa. Então, aqui a gente expôs dois monitores, né, com a obra dele, que se chama Planetárias, mas, na verdade, são planárias. É uma representação das planárias, que são vermes que acontecem na natureza, enfim, tem mais de 100 espécies, e ele vai pensar, a partir de um pensamento darwinista, né, a evolução dessas planetárias, né? Elas vão se criar a partir do nosso clique no mouse, mas, ao mesmo tempo, elas vão ter uma reprodução, né? Elas vão namorar, vão reproduzir, vão se alimentar e vão morrer, e novas planetárias vão surgindo, aí pensando a questão do generativo, né, nessa própria obra do Jarbas. Pode passar. Essa é uma outra obra do Lucas Junqueira, que participou da Mostra Mais Online, que é um braço do Factors, né, esse só online, e ele é um aplicativo. E aqui eu vou pensar a relação também com a literatura. O Lucas Junqueira, ele é do grupo de pesquisa do Chico Marim, que esteve aqui ontem, né, falando com vocês, e ele vai para o campo da literatura para fazer um aplicativo que incentive as pessoas a ler e também a jogar. E aqui a gente pode pensar no próprio processo de gamificação, que é um outro termo, né, que é contemporâneo, faz parte do universo da arte digital, mas também faz parte do universo do design. Então, também. E daí, se a gente for ver da publicidade também, com os Adver Games, então tem toda uma relação que ultrapassa o próprio campo da arte, mas é arte, foi exposto como arte. E aqui tem toda uma relação mais voltada, né, ao próprio mercado, né? Porque se há um gap, o maior motivo do gap entre os dois sistemas, o da arte contemporânea e o da arte digital, talvez seja o mercado, né? O Domênico Quaranta falou isso na entrevista, o Eduardo Schenken também. E, realmente, se for visto como o mercado num sentido tradicional de mercado, realmente o maior gap é ele, né, para a aproximação desses dois mundos. Porque tem um problema de coleção, de preservação, né, que é um problema que já virou mito, né, porque várias pesquisas têm sido feitas para pensar a própria preservação. Mas o que importa a gente perceber é que nesse sistema da arte digital não interessa a posse, interessa o acesso. Então, os modos como as pessoas vão viver dessa produção são outros, né? Pensando, por exemplo, no Multi Randolph, que ele vai expor na SP Arte, que é uma feira de arte, essa obra que ele fez da MIT, né? Uma Pajero da Mitsubishi, então se une com a própria publicidade, que é onde o Multi Randolph vai se expandir, né? Digamos assim, se consolidar, né? E tem todas as características de uma obra de arte digital. Ele usa Arduino para falar das condições do tempo, para falar do vento, para falar da chuva, da poeira, e essas plaquinhas de LED, na verdade, esses cubinhos de LED vão mudando de cor e de intensidade conforme
essas questões do tempo, né? Então, eu acho que tem uma boa representação para a gente problematizar. E ele também está relacionado ao campo do design, da publicidade, mas também ao campo da arte. Pode passar. Eu não quero que vocês pensem que assim uma coisa é oposta à outra. Na verdade, elas confluem, só que a operacionalização disso é que me parece que se dá de um modo um pouco diferente. Aqui é uma outra obra do Memilab, chamada Incorpóreos, e ela participou do Circuito das Artes. E aqui eu vou pensar com ela a Internet das Coisas, né? Vocês já ouviram falar na Internet das Coisas, né? Que vem de um pensamento do Mark Weiser, né? Em relação à computação ubíqua, à pervasividade, né? E essa obra, na verdade, ela tem dois momentos de acontecer, né? Um momento é num determinado espaço expositivo e o outro é numa praça, no meio da rua, onde as pessoas vestem um capacete que capta seus sinais neurosensórios, né? E a partir dessa captação isso se transforma em dados, né? Que alteram aquele manequim, né? Que é visto como um ciborgue, né? Então tem toda essa relação também com os ciborgues na arte e tecnologia, com a robótica, né? Na arte digital. Pode passar. Aqui, né, pensando que a arte digital acaba incorporando também a ciência e a tecnologia, né, a cada edição, por exemplo, do FAIO, que é esse festival que eu analisei, eles vão agregando um conceito, né, e um nome, né. Tem o FAIO Games, agora tem os óculos de realidade aumentada, FAIO Tablet, e essa obra da Ana Ribeiro, ela é chamada Pixel Riff, ela é baseada nesses óculos Rift de realidade aumentada. Então, você joga com uma imersão, né, muito maior, e é um jogo que faz referência aos anos 80. Daí tem a questão, isso é um game, isso é arte, né? Então, essas divisões não parecem muito importantes para quem está experienciando nessas obras de arte digital. E aqui tem uma obra que eu acho fantástica, pensando na minha questão vegana, né, foi exposta na mostra Gambiólogos 2.0, a gambiarra dos tempos do digital, no Oi Futuro. Daí a gente vê o Oi Futuro, que é uma das instituições que permanece no incentivo à arte digital no país. E o nome da obra é Abatedouro, de um arquiteto, e aí a gente vê pessoas de outros campos também, entrando no campo da arte digital. E o Paulo Weisenberg, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, também não sei, já falei com ele, e não sei como pronuncia o sobrenome. Ele vai passando por uma loja que vende produtos da China, ele vai ver uma série de franguinhos de pelúcia, e esses franguinhos de pelúcia, inocentemente, quando a criança pega no seu pescoço, eles fazem um grito e um gemido e morrem, né, gritando como galinhas mortas. E o que ele vai perceber? Nossa, que brinquedo, era para ser inocente, é tão macabro, né? O que ele vai fazer? Ele vai tirar a roupa de todos esses franguinhos, né? Vai depená-los, né? Vai tirar a sua carcaça e aliás, vai tirar as suas peninhas e vai expor a sua carcaça. Então, aqui não dá para ver muito bem na foto, que é uma foto disponível online, né? Ele vai colocar uma linha de produção de frangos e vai expor essas carcaças e alguns franguinhos de pelúcia no chão, para a gente ter essa relação, né, entre o que está vivo e o que está morto. E essa linha de produção vai funcionar apenas se o interator apertar um botão vermelho, né? Então os franguinhos começam a se debater com o mesmo esquema do... Que horror! Mas, né, é assim. Mas, né, é assim. Mas, ao mesmo tempo, ele vai colocar algumas ações que são autônomas à máquina para que as pessoas percebam que, apertando esse botão, essa linha de produção vai se mover. Então, aqui a gente pensa a questão dos arduinos, né, dos microcontroladores. Pode passar para a próxima. E aqui tem uma especificidade do Brasil, né? Eu trago a obra do Guto Nóbrega, que é lá do Rio de Janeiro,
que eu acho que a gente tem uma relação muito próxima com a natureza, ainda bem, né? Porque somos um país muito natural. E daí alguém me disse, acho que até foi tu, Emerson, que me falou isso, como pode, mora no meio do mato e trabalha com tecnologia. Uma vez o Emerson me falou isso. E aí eu vejo, né, que tem toda uma relação da tecnologia e tem tudo a ver com a internet das coisas. E eu vejo que muita da produção em arte digital brasileira tem essa preocupação com a natureza e com pensar esse modo de existência. O Jeremy Rifkin vai falar, inclusive, da internet das coisas como um controle para as plantações, né, por sensores de umidade que vão medir a umidade da terra e daí vão permitir que as pessoas irriguem mais ou menos para manter uma produtividade. E aqui o Guto Nóbrega vai trazer para o campo da arte, ciência e tecnologia, né, uma obra como a Equilibrium, que é uma plantinha, né, com alguns sensores em suas folhinhas, que ela se move conforme a presença do público, que daí tem toda a relação com o que nós... e tem toda a relação com o que a gente falava antes, que as plantas também são seres sensíveis, né, e sensoriais. E então, no momento que tu te aproxima dela, ela se vira para ti, né, respondendo, né, a tua atuação. Isso nos faz pensar em toda essa nossa relação com a natureza, com as plantas, enfim, o outro com os animais, né. Então, eu acho que são questões muito interessantes que o Guto, né, levanta, trazendo também a robótica, né, para dentro do campo da arte. E a telemática, o Guto também trabalha muito forte. E aqui também tem a relação, aqui em 2012, né, por isso que eu penso que quando algumas portas se fecham, né, como o Itaú Cultural e vários outros, como eu já mencionei, outras se abrem, né, como a Galeria a Céu Aberto, que é a primeira galeria a céu aberto do SESI, de arte digital na América Latina, que foi instalada no prédio da Fiesp, onde acontece o FAIO, né. Então, desde 2012, por meio do SESI e da Verve Cultural, essa galeria tem sido bastante atuante no cenário da arte digital brasileira. E aqui a gente tem o conceito de media facade, que é uma ocupação desses espaços da publicidade, né, a partir da arte. Essa é uma outra questão que eu quero problematizar, né, que eu conheci essa galeria em 2012, quando ela abriu, e lá eu fiz um curso de processing, que é uma das linguagens de programação usada pelos artistas que trabalham com o digital. E quem deu essa oficina foi um dos artistas. E daí a gente vê a questão do acesso, do compartilhamento, que também são conceitos dessa cultura digital e da arte digital. Então, isso me permite pensar, e é algo recorrente nos festivais e eventos de arte e tecnologia, a questão da produção vinculado com a exposição, né? Então, é muito importante a formação de novos profissionais para atuarem com arte e tecnologia, pois grande parte das universidades brasileiras ainda não tem essa abordagem, né? Ficam num sentido mais tradicional. Embora aqui em Brasília a gente tenha, eu acho que é o primeiro, né, programa de arte e tecnologia, linha de pesquisa de arte e tecnologia no doutorado no país, não é? É o primeiro, né? Exato. Em Santa Maria, parabéns! Em Goiás, né, falando da Alice, a gente tem um dos maiores Media Labs do Brasil, hoje muito estruturado. Então, quando algumas coisas vão se perdendo, outras vão sendo adquiridas. E um Media Lab com cara de Media Lab mesmo, né, interdisciplinar. Então, coordenado pelo Cleo. É o primeiro, o único. Naquele formato, exato. Porque muitos dos artistas e pesquisadores da arte digital, eles trabalham em conexões em laboratórios de pesquisa, né, muito mais do que num Media Lab mesmo, com todos os equipamentos e com a questão do transdisciplinar. Né. Você pode passar para mim? Então, já que a Anne me deu 5 minutinhos, né, eu vou para as vias de encerramento, né. Então, eu vou pensar que quero compartilhar com vocês essas ideias e deixar mais aberto as próprias questões que podem surgir, que podem ajudar a problematizar a minha própria tese, né. E eu vou pensar que o sistema da arte digital, que aqui eu tento captar, ele se espalha por outros campos e tece ligações momentâneas interessadas na experiência. Assim como a Web 3.0, aquela da mobilidade, esse sistema busca a interoperabilidade, palavra difícil,
e a convergência, não para dissolver todas as linguagens em um único sistema, mas para resguardar as especificidades de cada linguagem em vários outros sistemas, conectando-se a tal ponto que migra, assim como a Web 4.0, para a pervasividade. Assim, assumindo a pervasividade, o sistema da arte digital também vai se conectar, como já vem se conectando com o sistema da arte contemporânea, proporcionando a esse também novos modos de sobrevivência. E aqui eu acho que é nessas trocas que a gente tem, talvez, né, uma questão mais forte, né, mais para frente, nesse momento híbrido que a gente está vivendo. Pode passar um pouquinho? E aqui eu queria compartilhar com vocês, então, as referências que eu tenho abordado, né. Falei muito pouco do Quaranta e do Schenken, mas eu queria compartilhar com vocês que foram os principais autores, né, que me levaram a chegar a essa conclusão. Também tem um texto da Mônica Tavares, que eu não sei se eu citei aí, que é um texto de 2007, que ela vai falar sobre o circuito da arte digital, pensando esse circuito como um sistema. E daí ela pensa a partir do Bourdieu, né, e da Annie Coquelin, a questão da produção, da distribuição e do consumo, né? E o próprio Quaranta e o Schenken, eles vão se basear no Howard Becker para falar do mundo da New Media Art, né? Eu estou levando em consideração esses três aspectos, mas eu estou tentando pensar o sistema da arte digital, então, como eu falei para vocês, a partir do Bruno Latour e de uma relação com as redes, né? Uma relação muito mais imbricada com outros campos, né? Não que o próprio sistema da arte contemporânea não aconteça em rede, ele acontece, mas eu vejo que a arte digital é genuína desse modelo, né, do Collaborative Commons e da cultura digital. Então, é nesse sentido que eu tenho pensado, né, tentado elaborar a minha tese. Agradeço, então, a vocês. Pode passar o último? Obrigada.